a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Hoje, para ser diferente, o tema, que eu já vou dizer qual é com mais seriedade e menos humor. Mas primeiro, dar as boas-vindas de volta a quem já nos ouve todas as semanas. Para quem não nos ouve e é a primeira vez, aproveitem cá mais. O meu nome é Diogo Carvalho. Meu nome é Pedro Carvalho. Eu sou o Diogo Fernandes. Hoje vamos falar, como já vos disse, de um tema um bocadinho mais sensível, que é o aborto. E eu gostava de perguntar aqui ao Pedro e ao Diogo se isto do aborto estamos a fazer de Deus e a brincar com uma vida nova, não é? Que vai haver, ou qual é a vossa opinião? Nem sei. Não, é assim, tu fazendo um aborto estás sempre a fazer um bocadinho o papel de Deus, não é? Porque nós como religiosos que somos e a educação que tivemos, Deus dá vida e é Ele que decide se vives ou não. E acho que o aborto, por esse lado, é um bocadinho fazer a figura, fazer o papel de Deus. Por outra, tem sempre a parte científica que pode ir para muitos lados e mesmo a opinião pessoal de cada um. Sim. Não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Não, está. Até porque és tu que o estás a dizer e se fizer sentido para ti. Se fizer sentido para ti, exatamente, tá, é uma questão de opinião. E eu também acho, eu aqui concordo em absoluto contigo. Nós estamos nitidamente a fazer de Deus neste tipo de decisões. Quer sejamos nós, homens e mulheres, que decidimos legalmente se pode ser assim ou não, ou quer sejam muitas vezes as mulheres, porque são quem carrega as crianças. Aqui eu também concordo em absoluto com o que o Pedro disse. Nós temos uma formação religiosa em que aquilo que nos interessa é cuidar da vida desde a concepção até ao nascimento, não é? Quer dizer, e depois do nascimento, toda a vida. Isto sim, também sim. Já engloba aqui a questão da eutanásia também, que futuramente se pode abordar também relativamente a isso, não é? Mas sempre proteger e defender a vida. É claro que aqui depois a questão de estamos a brincar com uma nova vida é um bocadinho isto. Às vezes há precalços que... Eu digo precalços, não é bem a mal a expressão, mas eu acho que às vezes as pessoas são um bocadinho irresponsáveis porque querem ter o prazer sexual, não é? O ato sexual não é nada mais que também o prazer, não é? E depois às vezes não se protegem o suficiente para não brincarmos aqui com vidas. Vão para a chuva sem guarda-chuva. Exatamente, vão para a chuva sem guarda-chuva, não é? E aqui é um bocadinho aquilo que às vezes tem que se perceber. Porque por um lado, a questão da formação religiosa faz com que eu tenha que ser maioritariamente contra o aborto. Agora, há uma situação, por exemplo, em que eu não consigo ser contra o aborto, que é a questão da violação. E a questão da violação é a única onde eu consigo aceitar a questão do aborto. Porque aquele ou aqueles bebés que saírem da mulher vão sair identificados a um ato sexual Sim. em que a mulher foi nitidamente usada e abusada. Fora isto, e depois eu costumo, a questão de ter condições financeiras, até a questão da má formação. Bem, a questão da má formação, isto pode chocar um bocadinho, mas eu vou ser o mais ao natural possível. Há pessoas que estudam uma vida toda para poder depois tomar conta e ajudar nestes processos da questão da má formação. Sim. Por isso, para mim, a má formação não é uma desculpa. Nem uma má formação física, nem uma má formação mental. Não é? Porque depois há as más formações mentais. Exatamente, por isso. Aqui, isto pode parecer um bocadinho chocante, mas é a minha opinião. E depois há a questão... eu estava aqui a falar da má formação e, entretanto, perdi-me um bocadinho do que é que eu ia dizer relativamente a outro tema. Caso que prejudique... a questão da financeira. Era isto que eu queria dizer. A questão financeira costuma-se dizer muitas vezes porque quem tem menos dinheiro é quem acaba por ter mais crianças. Sim. Ou porque não tem acesso. Bem, primeiro tem acesso. Todos nós temos acesso. E daqui a um bocadinho... Já vamos chegar lá. Para explicar este processo. Todos nós temos acesso, neste país, felizmente, a métodos contraceptivos para o ato sexual, para não termos que ter depois uma criancinha nos braços. Mas a verdade é que
há até um sistema de segurança social, não é? Que ajuda quem tem baixos rendimentos e com os filhos ajuda a ter aqui também um bocadinho mais de dinheiro. Por isso, realmente, é nas famílias com menos dinheiro que se vê mais crianças, até porque as crianças entram aqui num jogo financeiro para a família. Mas eu não vou continuar. É assim, primeiro, e se a pergunta fosse só és contra ou a favor do aborto, eu dizia logo contra. Sim, exatamente. Porque, eu também. Tu disseste, pela religião, para mim não faz sentido. Exatamente. Agora, tu disseste que havia um caso que se calhar se justificava que era em caso de violação. Eu acrescentava um segundo caso, que era se prejudicasse a saúde da mulher. No caso de aquele bebê, ao nascer ou durante a gravidez, pudesse causar algum dano à mulher que lhe custasse a vida. Concordo em absoluto. São os dois casos, então. Eu, além da violação, acrescento também esses. Acho que, por acaso, ambos os casos estão na lei, mas já vamos passar sim, lá essa parte. Já lá chegaremos. Mas acho que são os únicos dois casos que, para mim, faria sentido. Apesar de, se fosse a pergunta só sim ou não, era não. Era não. Que acho que é o que faz mais sentido. Mas eu acho que isso é um bocadinho... Desculpa estar-te a interromper. Acho que isso é um bocadinho, às vezes, o erro. E vamos outra vez aqui à pergunta que estamos a fazer a Deus. Porque legalmente, não é? Depois daquilo que é a parte mais política e legal da coisa, não é? Tenta-se usar sempre o aborto como uma arma de arremesso de um progressivismo ou de um conservadorismo, não é? E depois em referendo, nós estamos a referendar um sim ou um não. Onde o sim e o não são insócios, não é? Quer dizer, eu sou não, mas não excetuando estes dois casos. Eu tinha um professor na faculdade de umas cadeiras de Direito que uma vez perguntava-lhe, professor, e qual é a resposta certa a uma pergunta qualquer? Sim. E ele disse, em Direito, a resposta certa é sempre depende. Exatamente. E eu acho que lá está, aborto, sim ou não? Não, mas depende do que é que houve antes. Eu acho que, por exemplo, que é a questão legal que se costuma utilizar, até muitas vezes é o referendo, e eu sou a favor que haja um referendo, mas que haja um referendo em que nitidamente a pessoa se possa expressar não só com uma resposta de questão de sim ou de não. Sim, haver mais hipóteses. Haver uma questão de maior hipótese. Pode ser só sim ou não. Exatamente. Ou seja, nem que a gente tenha dois boletins em que num escreve sim ou não e depois no outro se sim ou se não, em que condições. Pronto, eu aqui estou à vontade para... Sim, claro que para mim isto é irrealista, obviamente, mas estou a dar aqui... Era difícil fazer esse referendo, mas sim. Tinha que ser uma questão mais eletrónica do que até física com o papel. Não é? Porque eu acho que nós estamos nitidamente a brincar. Eu acho que isto é sempre um argumento falacioso, não é? É muito um argumento para servir de ganha-pão político, chamamos-lhe assim, porque nunca é discutido, por exemplo, nunca é discutido a partir dos serviços hospitalares. Nunca é discutido do ponto de vista médico e do ponto de vista das mulheres. Até muitas vezes aquilo que se vê nos debates, e eu que assisto um bocadinho mais a debates, são sempre homens a falar, por exemplo, e nunca são homens ligados à área da medicina ou da área da psicologia, que também podem levar aqui a... Sim, também é uma questão importante. Uma questão importante, não é? Porque a pessoa, se vai abortar, se pode alterar aqui o psicológico da pessoa, não é? Até porque a pessoa pode abortar e depois não ter capacidade de poder ter filhos se quiser mais tarde. E nós, para já, estamos a falar só dos abortos que são provocados. Provocados, porque ainda há, infelizmente, há os espontâneos, que aí sim, e eu acho que é a parte mais importante, além de, claro, a parte de verificar se a mulher fica com saúde e com uma saúde estável, é a parte psicológica. Eu, não é, nunca estarei grávido. Não sabes, para já. Não, que eu saiba, acho que não vai ser possível. Não. Mas, se Deus quiser, um dia hei de ser pai. E não consigo perceber, acho eu, o que é que sentirá, ou como é que ficará psicologicamente uma mulher que está grávida, à espera de um filho, e de repente o filho morre-se sem causa aparentemente natural. Sim. Ou antes, é uma causa natural. Exatamente. Mas é normal, se calhar. Seria sim, uma causa normal. Uma causa normal. Sem contarem. Não sei como é que se superará um acontecimento desses. Assim. E eu, agora puxando assim, só um bocadinho atrás. Entre o sim e o não, eu fico um bocadinho no meio. Porque se eu seguir a minha religião, a minha formação religiosa, é não. Mas eu acho que, assim, eu não sou completamente contra. Claro. Ou seja, se alguém me disser, olha,
engravidei e depois fiz um aborto. E eu não vou condenar a pessoa, quaisquer que sejam os motivos pelo qual ela abortou. Mas o que eu penso é, por exemplo, no caso de eu agora engravidar alguém, que não vai acontecer. Não sabe. Estás-te a rir, eu não sei. Dona Margarida e Sr. José, por favor, estejam atentos. Tão cedo não vai acontecer. Mas olha que eu quero ser tio. Se eu fosse pai agora, ou se eu soubesse que tinha engravidado uma menina, não queria, não sei se é o termo certo, mas não achava certo, não é bem certo, não seria a melhor opção para mim eu ter a criança. Porquê? Porque eu não conseguiria dar uma vida estabilizada de jeito, sim. digamos assim, não conseguia dar uma vida estável ao bebê, nem ao bebê, nem à mãe da criança, nem a mim mesmo. Teria que, por exemplo, abdicar da faculdade, teria que abdicar de outras coisas que faço, e é isso que me deixa no meio, porque eu pensando eu estando na pele da pessoa, se calhar também às vezes dizia, ok, é a melhor opção, e sei que a minha querida mãe é completamente, não diria completamente, mas pronto, é contra, e já tivemos esta discussão lá em casa. Discussão amigável. Saudável. Eu acho que tu tocas aqui, não sei se já acabaste. Não, ia só dizer que já tivemos esta conversa lá em casa, e ela ficou muito chocada quando eu disse que se calhar consideraria o aborto. Eu acho que tu foste tocar num ponto super interessante e que por acaso nem eu nem tu comentamos, que é a questão. Eu ao bocado comentei um bocadinho assim, mas saindo um bocadinho ao lado da questão financeira, e o Pedro veio tocar aqui numa questão prática, que é, depende também do nosso momento de vida. Não é? Realmente, olhando para o Pedro, e o Pedro, ou eu, ou tu, não é? Que somos jovens, no teu caso já trabalhas efetivamente, mas eu e o Pedro ainda estamos a estudar, realmente nós teríamos que abdicar um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia, os nossos gastos, não é? Quer dizer, nós teríamos que abdicar da faculdade, isso era óbvio, não é? Para suportar financeiramente uma criança. Não íamos estar a pedir aos nossos pais. Não é que os nossos pais, se calhar, não tivessem a capacidade para nos ajudar. Não é isso que está em questão. Mas o erro entre aspas, exatamente, aquilo que eu vou dizer é, o erro nunca é um erro, mas aqui está entre aspas. O erro foi nosso. Nós é que temos que assumir as responsabilidades disto. Não é? E eu acho que aqui é uma questão importante que o Pedro trouxe, que é a questão do momento. Não é? Realmente, nós quando ouvimos alguém dizer, não, nós temos que fazer um aborto, nós nunca devemos julgar alguém, não é? Também um bocadinho a nossa formação religiosa não devemos julgar. Mas também devemos às vezes perceber porque é que aquela pessoa terá feito o aborto naquele momento. Não é? Porque realmente eu olho para mim, bem, neste momento, olha, tenho que terminar a faculdade. Vou ter que arranjar um emprego sério, digamos assim, para sustentar uma criança, se calhar não sei. Sério e certo, sim. Mas depois também vou fazer aqui também uma outra pergunta, que é, há algum momento que é certo para nós sermos pais? Pois, se calhar não. Pois é que aqui também às vezes, por muito imagina, que... Eu acho que quem estás... Eu acho que não há momento certo, mas há momentos errados. Okay. Ou seja, por exemplo, se tu tiveres... Imagina que tens 16 anos e engravidas. É um momento errado. Sim. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, não podes trabalhar. Quer dizer, podes, mas... Tens que ser os teus pais a assinar. Sim, a responsabilidade. Sim. Portanto, não vais conseguir dar uma estabilidade, nem falo do relacionamento, que isso é com cada um sabe fazer o que quer. Não vais conseguir dar uma estabilidade ao teu filho. Porque tu com 16 anos não tens ninguém tem noção com 16 anos do que é a vida de trabalhar, a desenvolver-se, a crescer e a formar-se enquanto pessoas. Exatamente.
Não vão criar já uma outra pessoa. Exato. Basicamente, tu estás a fazer um programa de um computador que ainda não acabaste e esse programa de computador vai fazer outro. Não faz muito sentido. Não, é assim, Mas, aqui... mas acontece. Acontece. Eu acho que... lá está. Não acho que seja... não acho que haja momento certo, mas há momentos errados. Um momento errado. Sim, também. Sim. Se calhar vendo desse ponto de vista daqui desta troca de palavras, eu também se calhar sou capaz de concordar e realmente faz sentido. É assim, eu acho que o aborto não se poria se tivéssemos 2 pontos em consideração que eu acho que era fundamental. Primeiro, e lá vou eu puxar a educação, era se os jovens fossem educados ou seja, tanto em casa como na escola, houvesse uma maior educação para como fazer sexo protegido. Acho que evita... Pensei que ia dizer a câmara... Também, mas isso é outra coisa. Não, mas acho que essa parte da educação sexual, tanto em casa como na escola, ainda falta um bocadinho. Acho que era mais... Concordo em absoluto. Devia estar mais desenvolvido e acho que é mais necessário. E depois, depende do ambiente familiar e de quão... não é próximos, mas quanto suporte daria à família, se no caso do que o Pedro disse há bocado, na hipótese de ele engravidar uma rapariga, no nosso caso, eu acho que tenho a certeza que a família o apoiaria se ele quisesse. Quem diz tu diz eu. Sim, isso aqui não. Qualquer um de nós 3, eu acho que se nos acontecesse isso, a nossa família apoiava-nos de certeza. Acho que sim. E eu aqui quero concordar primeiro contigo, obviamente, e depois dizer uma coisa. Principalmente o ensino nos rapazes, mais nos rapazes do que nas raparigas. Porque aqui não estou a generalizar, obviamente não vou dizer que todos os rapazes são responsáveis. Mas nós quando aprendemos a parte, a mecânica, não é, do sexo, não é, e daquilo que o sexo pode despontar, não é? Porque nós a partir dos 13, 14 anos já temos aqui algumas coisas que acontecem dentro dos nossos corpos. As hormonas todas aos saltos. As hormonas todas aos saltos, não é? E as pessoas têm aquela necessidade de esvaziar a tensão que existe, que é para não tirar o N da palavra tensão, não é? E eu acho que no caso dos rapazes, nós não temos maturidade suficiente para com 13, 14 anos nos estarem a educar nesse sentido. Sim. Eu acho que no rapaz, enquanto que uma rapariga, nitidamente o período acaba por mudar a rapariga e fazê-la crescer, bem, isto para mim é óbvio. Os rapazes, quando vão do 9º para o 10º, continuam as mesmas crianças, e elas notam-se nitidamente que já estão umas mulheres quando vão do 9º para o 10º ano. Eu não sei se isso acontece contigo, mas eu estou a chegar aos 25 e de vez em quando sinto uma criança. Não, nitidamente. E eu também sinto. Eu estou nos 25, aquela idade que tu estás a chegar, eu estou a chegar aos 26, não é? E continuo a achar que estou nitidamente, que parei nos 12 ou 14 anos e que elas, com 26 anos, são muito mais maduras e adultas do que nós, com 26, com 25, com 24, até com a idade do Pedro, que são mais... Até com mas muito mais, não é? Por isso, mas há exceções, mas sim. Mas há esta exceção. Eu acho que esta questão da educação é importante e depois também é importante dizer uma coisa. Porque pode quem está a ouvir achar que nós estamos aqui 3 homens e que estamos aqui a ter um bocadinho uma atitude machista, porque estamos a pensar aqui mais um bocadinho numa... Ao bocado tu tocaste bem na questão do psicológico da mulher, que foi importante. E depois também há aqui um ponto que tu escreveste e que é importante, que é a questão do corpo é meu, faço o que eu quero. Porque depois também há este lado, não é? Porque a mulher, para engravidar, precisa de um homem, não é? Precisa sempre da parte dos maus. Por obra e graça do Espírito Santo, só houve uma. Por obra e graça do Espírito Santo, que a gente saiba, só houve uma, não é? Por isso precisa sempre do homem. E depois há sempre esta coisa, é que se a mulher quiser levar à avante, o homem não pode dizer nunca que não, não é? E aqui é... Pode dizer. Pode dizer no sentido em que não é parte ativa na decisão se a mulher quiser ter. Sim. É? E aqui entra para mim noutro campo, que é se realmente, quando o homem diz que não está para assumir, se é um ato de responsabilidade ou se é um ato de irresponsabilidade. E aqui voltamos a... Depende da situação. Pois, eu respondia com uma pergunta. Exato. Força. Primeiro... Eu acho que é muito... Desculpa te interromper, mas eu acho que é muito isso. Depende da situação. Depende da situação. Porque não sei se por exemplo, um de nós acontecesse isso e dissesse, olha, não quero porque não vou conseguir... XPTOZ, exatamente. Não vou conseguir dar uma boa vida ao nosso filho. É irresponsabilidade ou... Pois é isso, a atitude do homem... Tu estás a dizer não, mas tens argumentos
que, na minha opinião, são Claro, válidos. são válidos, sim. Não é? E eu acho que não deixa de ser uma irresponsabilidade. Ou seja, porque nós fomos homens suficientes para ter o ato sexual e depois não fomos homens suficientes para arcar com as consequências do ato sexual. Era aí que eu queria chegar. Ok. E desculpa então, Sim, força. pronto, é assim, esta justificação, diria eu, de o corpo é meu, eu faço o que quero, em parte eu percebo, porque se formos a ver, durante 9 meses vai ser a mulher que vai ter toda uma modificação nas hormonas, no corpo. No corpo, tudo até bem. na roupa, não é? Sim, Coitadas, sim, não é? tudo isso. Aí. Cuidados, Mas, em termos de se- alimentação, assim. Conseguiram os dois juntar-se para fazer um bebê, sem querer, mas fizeram, porque é que a decisão, para a decisão de abortar ou não, há maior peso na opinião de um que do outro? Ok. Pois lá está. Aqui eu Eu acho. percebo esta justificação, em parte, tudo bem, até não é aceito, porque acho que não faz muito sentido, mas Eu acho que falta uma percebo. opinião feminina aqui, nitidamente. Sim, eu acho sim. que falta-nos aqui uma opinião feminina para também percebermos às vezes aquilo que é o outro lado. Mas é um bocadinho aquilo que tu dizes, e bem, na minha opinião, que é a mulher é que vai arcar durante 9 meses com mais uma vida dentro dela, não é? Sim. E com todas as mudanças que não só esta nova vida lhe vai proporcionar dentro da barriga, mas fora. Sim. Porque não é só a barriga que cresce, não é? Não é só Hormonais, físicas, hormonais, em termos físicas, de roupa, de vida. até às vezes no muito, próprio sim. psicológico, não é? Sim. A mulher pode sentir-se aqui diferente durante... Bem, costuma-se brincar com os desejos. Sim, Peço desculpa, sim. às vezes brinca-se com a questão dos desejos, não é? E a questão hormonal, já disseste, já referenciaste há um bocado. Não sei se entretanto... Mas lá está, eu acho que aquilo que vocês estavam a dizer há bocado, das raparigas serem muito mais maduras, portanto, amadurecem mais cedo que os homens. Isso, pronto, toda a gente sabe. Não é linear, não é? Não é, sim, não é linear. Não estamos a Mas generalizar, mas que acontece em 90% dos casos. Eu acho, por exemplo, que as raparigas da vossa idade, portanto, da vossa geração, apesar de nós termos pouca Próximos. diferença, Nós fazemos diferença de 4 anos. sim, 4, 5 anos. 4, 5 anos. Pronto. Mas eu acho que, mas mesmo assim somos gerações diferentes. Não é questão da geração, é questão se calhar, da forma como crescemos, não é? Aquilo que nós tínhamos para crescer. Está Acho que bem, é nós diferente. nascemos no milénio passado, já nasceste nesse. Sim, Exatamente, pronto. Era É mais conceito disso, vá. Pronto. Para não me chamares Eu muito mais acho velho. que- Não, eu acho que, portanto, as raparigas, que agora são mulheres da vossa idade, quando tinham a minha idade, eram muito mais maduras Sim. do que as raparigas de hoje em dia da minha idade. Sim, sim. Mas depois também o despertar do ato sexual também é um bocadinho mais cedo, não é? E nós caímos agora, costuma-se brincar um bocadinho com esta palavra, caímos muito na libertinagem, não é? A questão da mulher, e aqui não há uma crítica, é uma constatação, não é? A mulher sempre gostou muito de se mostrar bonita, não é? Da questão do visual, não é? Portanto, quer a roupa, quer ela fisicamente, sempre gostou de mostrar alguma imponência bonita, não é? E nós depois somos um bocadinho atraídos pela questão da beleza. Bem, ninguém se atrai, quer dizer, há sempre pessoas que se atraem pelo intelectual, obviamente, mas nós somos, a primeira interação que nós temos com alguém, a atração é física. Sim. A primeira grande atração que nós temos com alguém é física. Aquela pessoa mexe connosco fisicamente, não é? E há aqui um empoderamento da mulher em que consegue nitidamente dar-nos a volta à cabeça, não é? E depois nós acabamos por cair neste erro de esquecermos da proteção em casa e a proteção não é aquelas brincadeiras que às vezes se faz de ter a foto do pé para o lado, não é ter a foto do pé para o lado, não é? Se fosse por aí, Estávamos todos protegidos, não é? estava tudo. É ter nitidamente o preservativo, que, volto a repetir, o preservativo é algo que se oferece. Não tem, claro, há máquinas onde custam, Sim, mas sim. a Não, maternidade mas se oferece. formos ao centro de saúde, oferecem-nos. Não é desculpa. A desculpa não pode ser, não tinha dinheiro para comprar. Sim, sim, a própria maternidade, quando as raparigas, e nós acho que também é outra coisa que também falha um bocadinho, e lá está, voltamos ao teu tema, que é a questão da educação. Sim. As raparigas têm, estou-me agora a esquecer de qual é, as consultas de planeamento familiar. Obrigado. As raparigas têm muito a questão da consulta de planeamento familiar, e eu continuo a achar que nós, rapazes, também devíamos ser habituados a ter este tipo de consulta. Sim. Não é? Acho que tem que se educar Os dois lados, exatamente. porque estão os dois envolvidos. Eu acho que há uma questão até de feminismo, não é? Porque aqui só se dá a questão do planeamento familiar à mulher e não se dá ao homem.
volto a repetir, a mulher sozinha não faz uma criança. Não dá. Não é? Precisa sempre do elemento que só os homens é que têm. É assim, eu tendo em conta o aborto e sendo contra, pronto, isso acho que já perceberam, sinto-me mais seguro sabendo que eu fui pesquisar ao site do Serviço Nacional de Saúde que temos as coisas bem estruturadas, diria eu. Eu fui pesquisar ao site do Serviço Nacional de Saúde e há fases, portanto, tem uma fase antes eles não lhe chamam aborto, chamam de interrupção da gravidez, pronto, tudo bem, em que há uma consulta com psicólogo, com assistente social, em que devem explicar, julgo eu, todo o processo, o que é que vai acontecer, quais são, espero eu, as consequências, e depois desta consulta há um período de reflexão. Pronto. Depois, se a mulher, e diria eu, o ex-futuro pai da criança, gostava eu que a decisão fosse em conjunto, não sei, até porque não conheço nenhum caso, se decidirem ir avante com esta decisão, o processo, não sei se este é o termo certo, decorre com acho que são 2 medicamentos dados separadamente. Isso eu não faço ideia. Um intervalo, não sei, pronto. Mas eu acho que há alguém dentro da área da medicina que nos ouve e que depois pode... Se alguém nos quiser esclarecer... Pode-nos esclarecer à vontade. Eu não quero morrer burro e o conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço, nunca. Pronto, e depois deste processo de interrupção da gravidez, há ainda um acompanhamento da mulher, quer a nível de saúde física, e aqui eu não tenho a certeza, mas acho que seria importante também a nível psicológico. Saúde mental, sim. E há também, depois, creio eu, consultas de planeamento familiar, o que depois, na minha opinião, já não faz tanto sentido, apesar de ser importante, devia ter havido mais antes. Bem, eu acho que a questão do planeamento familiar deve haver sempre. Quanto mais não seja... Ou seja, nestes casos seria mais importante antes para... Eu percebi. Eu acho que a questão do planeamento familiar, eu acho que, ao que estavas a dizer, bem, o saber nunca ocupa espaço. Exato. E nós, durante os nossos 12, 13 anos, não é? Que é quando nós começamos a ter preponderância para o ato sexual, até aos 25, 26, 27, depois depende aqui também de cada pessoa, da maturidade que cada pessoa tem, eu acho que nós devemos ser acompanhados, até porque eu não sei, nunca fui a uma consulta de planeamento familiar, também nunca aguentei um namoro até ao fim para poder ir a um planeamento familiar, para perceber se também há ali, se cria alguma expectativa em termos de futuro. Ao bocado que eu estava a dizer, bem, não é? Se há ali alguma expectativa financeira, não é? De trabalho, que consiga gerar ali financeiramente um bolo para poderem ter uma criança futuramente. Mas das pessoas que vão às consultas. Das pessoas que vão às consultas. Se há, por exemplo, aqui uma espécie de acompanhar o andamento, passa a redundância do termo, é? Acompanhar o andamento da pessoa, elemento feminino ou masculino, se querem continuar a estudar. Ou seja, se as consultas são adaptadas para o estatuto social e económico da pessoa, sim, são genéricas. Exatamente. Era isso. E eu acho que aqui deve ser um bocadinho mais para o estatuto social e económico que a pessoa vai tendo. Sim, deve ser mais personalizado. Exatamente. Eu acho que sim. Não sei se é ou não é. Eu também nunca fui a nenhuma. Eu também nunca fui a nenhuma. Estamos aqui, nós, para quem nos está a ouvir e só parou aqui neste minuto, nós estamos nitidamente a dar a nossa opinião. Não estamos aqui a dizer que tem que ser assim, obviamente. Nós estamos aqui a dar aqui a nossa opinião. Sim, se alguém nos estiver a ouvir com poder para mudar alguma coisa, são umas ideias, contactem e nós damos direito uma ajudinha. Mas eu acho que fazia bem. O quê? Fazia bem ter toda a gente ter as consultas de planeamento familiar. É que o teu irmão diz, o assim, saber não ocupa espaço. Exatamente, era isso. Lá está, e puxando à educação, eu não sei quanto a vocês, mas a educação sexual foi para aí no 8º ano ou no 9º e foi a substituir aquela disciplina que toda a gente gostava, que era a formação cívica. Pois, exatamente. Não se fazia nada. E nós tivemos meia dúzia de aulas com uns alunos mais velhos, acho que do 12º, e foi aquilo, não passou muito. Eles explicaram-nos em que é que consistia o ato sexual, depois vem aquele exercício que acho que toda a gente fez nestas aulas, que é colocar um preservativo num pênis de esferobite, e não passou disto. Eu, por acaso... Olha, mas, por exemplo, na minha escola tinha estilo uma vez por ano, e era porque tinha de ser. Porque estava... Isso é que está errado. Estar aquelas aulas. Eu tenho um ano... Eu sou um ano mais velho que o Diogo, e eu, por exemplo, na escola, daí isto até o 8º, 9º ano, nitidamente, também, nunca
mexi num preservativo para colocá-lo no pênis, seja ele em... estavas a dizer em... Eram uns modelos de Pronto, seja em esferovite, seja em Também formato de dildo, nunca fiz. Sim. E por acaso tive a sorte de que, entretanto, o meu pai foi trabalhar para a Abraço como contabilista e foi na Abraço que me explicaram como é que se faz todo o processo. Quer dizer, desde ver a validade, a ver se tem vácuo, não é? Até dar o nó final e perceber se aquilo está furado ou não. Não é? Eu só aprendi porque tive esta componente familiar e social que me obrigou a perceber. Porque quantos de nós, bem, nós no primeiro, volto a repetir, nós no 8º e 9º ano, nós rapazes, maturidade para isso não há nenhuma. temos maturidade para isto. Nós queremos é que chegue ao intervalo para podermos ir jogar a bola. Exatamente. E namoradas é uma coisa que só alguns conseguem porque já têm aqui uma densidade e uma maturidade que lhes permite ter uma namorada ou uma relação. Porque a maior parte de nós, eu falo por mim, nitidamente, eu só queria saber do intervalo e depois jogar a bola. Não haja a mínima dúvida. Estava era preocupado se tinha lá gente para jogar a bola. Exatamente, ou isso, estava O preocupado. resto não me interessa. Não, o resto não me interessava nitidamente. Por isso mas, por exemplo, as minhas aulas de sexualidade Sim. não passavam como se fosse uma consulta de um psicólogo. Estavas lá a falar sobre sentimentos. Não, e pior, e nós ríamos. Quando a professora Exatamente. trazia o tema, era isso que eu queria só finalizar. Quando a professora ou o professor, estou aqui a generalizar o termo, trazia o termo do ato sexual, eram os risinhos, não é? Sim. Lá está, Mas era o risinho. falta de maturidade. Falta de maturidade. Mas nitidamente, por isso é que eu acho que o Diogo tem aqui uma ideia de reformar o sistema educativo, eu também sou. Havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar um dia episódio destes. futuro. E eu não sei em que medida é que ele reformava, mas eu também reformava, até porque há aqui várias componentes do nosso dia-a-dia adulto que não nos são passadas durante a nossa formação académica, e eu acho que é mau, porque nem sempre, e hoje em dia muito menos, os pais têm capacidade e tempo para estarem connosco e nos explicarem a maior parte das coisas. E eu acho que isto é nitidamente uma função que a escola tem que ter. Seja escola privada, seja escola pública, para mim aqui não é o que menos me interessa. Eu acho que é uma componente, a educação sexual é uma componente e uma vertente que a escola tem que ensinar. Exato. Eu acho que tu na escola não aprendes nada, não diria nada, mas quase nada sobre a vida, digamos assim. Sim. Não, mas Sim. aí sabemos de lá chegar, noutro episódio. Mas Portanto, sim, aí sabe. é uma parte até importante, diria eu, que se calhar se tirássemos tempo para ensinar direitinho às crianças, jovens, pré-adolescentes, o que se quiserem chamar, como é que é e como é que devemos como é que nos devemos comportar nessas situações, o que é que devemos fazer, com quem é que devemos falar. Acho que isso seria vantajoso para toda a gente. Agora, não tendo isso, quando isso acontece, ninguém sabe o que é que há de fazer. Pois é isso. Fica muito ali, estilo, onde é que eu estou, como é que eu me chamo. Obviamente que há aqui uma coisa que é importante. Nunca ninguém nos vai dizer como é que vai ser a nossa vida. Não é? sim, é impossível. Agora, podem-nos dar um bocadinho de algumas noções sobre várias áreas e temáticas que nos vão acompanhar para o resto da vida. E já nem falo na questão, por exemplo, de saber dar a ferro, não é? Que eu acho que é uma questão, uma componente. Sim. Não, já nem vou por aí. Mas eu estou a dizer, Mas eu percebi. dar-nos O feedback. soluções para possíveis problemas. Sim. Isso aí acho que... Soluções e percebermos as consequências. Acho que é importante. É mais isso, Sim. exatamente. Mais perceber Também. as consequências. Perceber se mas acontecer imaginamos. isto, porque é que aconteceu ou o que é que pode acontecer a seguir a acontecer isto. Sim, mas por exemplo, tu dizias apresentarem-te um problema e apresentarem-te Sim. quer uma solução possível, quer o que é que levou a esse problema. Sim. Isso aí, Porque assim uma pessoa sim. percebe porque é que chegou lá e no caso de fazer a asneira que aconteceu para chegar àquele problema, o que é que pode fazer? No caso de ir para a chuva sem guarda-chuva, Exatamente. o que é que faz a seguir? Certo. Pronto. Para terminar hoje, dado o tema, acho que não há muito humor a fazer, mas acabo aqui com 2 pedidos pequeninos. Primeiro, antes de praticarem o amor, tenham juízo, porque pode resultar uma nova vida e uma nova vida não é brincadeira. E depois, se não querem surpresas, usem proteção. Até porque a proteção é gratuita. Um bebê não.